João 1,19, olha o que o texto vai nos dizer. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Esse é o texto que a gente já leu. Agora o texto segue. Ele confessou e não negou. Confessou. O que é que João disse? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E está aqui a primeira coisa que o cristão precisa entender. O cristão não é o Cristo. Você sabia disso ou não? Ou até aqui você não sabia? Que você não é Jesus Cristo. Porque tem gente que acha que é. Porque tem gente que acha que tem essa missão e essa responsabilidade messiânica de salvar o mundo. Mas quando João Batista surge, com aquele ministério profético, de apenas preparar o caminho para quem? Para o Messias que viria, ele deixou claro, ele tinha muito certo dentro da mente dele, porque começaram a falar, não, deve ser Isaías, deve ser Jeremias, deve ser um dos profetas, quem é esse cara? É a reencarnação de Elias, e tal, e não sei o que, e começou aquele burburinho, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? E ele já começou deixando claro, antes de eu falar quem eu sou, eu quero deixar claro quem eu não sou. Eu não sou essa pessoa que vocês querem que eu seja, que vocês estão aguardando, que vocês estão aventando aí na mente de vocês. Eu não sou o Cristo. Os cristãos têm a responsabilidade de imitar o Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo é a maior referência para todo cristão. Mas o cristão não pode se esquecer que ele continua sendo humano. Gente, e talvez isso pode parecer óbvio para nós na teoria, mas nem sempre é na prática. Porque muita gente sofre daquela síndrome de Messias. Sabe o que é a síndrome de Messias, né? É a mãe, por exemplo, que ela quer que o seu filho se converta a fórceps, nem que seja na cinta. Repete comigo a oração de aceitar Jesus. A cinta está aqui, ó. É a mulher que quer que o marido se converta, ou o contrário, debaixo da sua, ela diz, eu tenho esse encargo. Eu tenho essa responsabilidade. E eu quero dizer para você que eu e você temos sim a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de instruir, mas quem tem a responsabilidade de salvar é o Senhor. Só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer alguém nascer de novo. Gente, muitos estão sofrendo, muitas igrejas estão sofrendo com escândalo, com brigas, com divisões. Sabe por quê? Porque a igreja tem gastado muito tempo tentando discipular quem nem sequer nasceu de novo. Então, com o intuito de encher a igreja, de aumentar o número de frequentadores, pessoas dizem, não, vamos envolver em algum canto, vamos bota na música, bota não sei aonde. Daí está cheio de joio, no meio do trigo, porque a gente acha que a gente precisa usar de algum mecanismo para poder salvar essas pessoas. Olha o que João 16:8 vai nos dizer. Quando ele vier, Jesus Cristo está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você que é jovem, você que é adolescente, você tem a responsabilidade de pregar na faculdade, na escola, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos.
Você, homem e mulher de Deus que trabalha aí no mundo corporativo, na empresa, você tem a responsabilidade de pregar, de falar de Jesus, de dar bom testemunho, mas eu quero dizer que a responsabilidade de salvar não é sua. E muita gente se sente frustrada, porque às vezes a colheita não está acontecendo do jeito que ela gostaria que conhecesse. Entenda de uma vez por todas, você não é o Cristo. Você não é o Cristo. Muitos pastores sofrem com essa síndrome de Messias também, mas eu prego, eu falo, eu ensino, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, continue orando, continue jejuando, continue dando testemunho, continue pregando, continue fazendo a sua parte. Mas entenda que no final das contas, quem vai tocar no coração é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, eu estou trabalhando também para a edificação da casa, mas se Deus não entrar, essa construção não irá para frente. Você não tem o poder e nem a responsabilidade de salvar ninguém. Olha o que aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, verso 25, Cornélio, aquele texto tem uma visão e tal, é a primeira vez que um judeu entra na casa de um gentil para anunciar o evangelho. Atos 10, 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e olha o que Cornélio fez, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou, mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ô gente, eu conheço muitos pastores que iam adorar isso. Falar, até que enfim eu fui reconhecido aqui, hein? Até que enfim apareceu um. Pedro sabia quem ele era, mas ele sabia também que ele não era. Adorar somente a Deus. É por isso que você não deve adorar ninguém, mas também não deve permitir que ninguém fique te paparicando, bajulando, porque ao Senhor toda a honra e toda a glória. Quando você entende isso, gente, quem você não é, parece que isso é um fardo da sua costa. Um fardo. Eu me lembro no início da pandemia, muitos amigos, pastores, começaram a ligar, a conversar, a falar, cara, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Vai ter que fechar a igreja. Bom, você tem seu comércio, você ficou preocupada. Agora, imagina, a igreja vive de contribuição. As responsabilidades continuaram. Existia um encargo, é óbvio, espiritual, de, poxa, como é que a gente vai fazer a mensagem chegar? Mas existia uma preocupação econômica também, é natural. Eu me lembro de ter feito uma oração, eu falei, Senhor, essa bucha é sua. Eu não tenho igreja nenhuma. Não tenho igreja. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Foi o Senhor quem disse. Eu nunca falei que a igreja é minha. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu vou continuar pregando, nem que agora seja só para uma câmera, porque na época não podia fazer culto com gente. Mas eu creio que o Senhor vai fazer a igreja triunfar e passar por isso. Pô, não deu outra. Não deu outra. O Senhor entra. Uns confiam em carros e cavalos. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor.